serão os dois uma só carne. Amém? E ambos estarão nus, o homem e a sua mulher, e não se... Amém. Feche os teus olhos. Soberano Deus, eterno Pai, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, fala conosco. Derrama a tua graça e atenção, meu Pai. Fala para a tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Podeis aceitar. Estou com a mãozinha, bate palma, glória a Deus. O título que eu dei para essa mensagem é Restaurando uma Promessa. O casamento. Queridos, temos vivido tempos de conflitos, tempos que a família hoje tem perdido a sua raiz, a sua existência, a sua importância. A mídia, a sociedade tem nos implantado um novo padrão de sociedade, um novo padrão de família, só que nós estamos baseados única e exclusivamente na Bíblia, o manual do crente, o manual do fabricador, querido. Nessa noite nós vamos, aleluia, tratar a sua família na direção do Espírito Santo de Deus. Amém? Aleluia. Vou começar a falar, aleluia, talvez para os casados mais jovens. E depois nós vamos pegar os mais vividos numa comunhão. Diz o texto: deixará o homem, pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. A primeira ordenança de Deus para o marido, para o homem, é deixar pai e mãe. 90% dos casamentos que começam a dar problema é porque os filhos casam, mas não querem sair da barra, sair da mãe. E quando casamos é porque queremos permanecer na barra, sair da mãe, nós já estamos, querido, aleluia, indo contrário que o Senhor nos diz. Deixar é guardar o cordão umbilical, querido. É sair. A Bíblia diz que os filhos são como flechas na mão do arqueiro, que lançado, aleluia, tem o seu destino. Querido, você que é pai, você tem que educar o teu filho, para que ele possa crescer, ser alguém e caminhar com suas próprias pernas. Infelizmente para nós, nunca o filho, ele cresce. 40 anos e vai ter meu menino. Mas nessa noite, querido, aleluia, você tem que deixar. O primeiro erro de qualquer um, querido, aleluia, é quando nós tentamos fazer ou colocar o manual de Deus. Querido, quem casa quer? Casa. Se você vai morar na casa da sogra, querido, só você sabe. O marido ou a esposa está dentro do imóvel que não pertence a ele, só ele sabe o que está passando. Muitas vezes, querido, nós casamos, precipitamos em casamos e olhamos para a nossa amada ou para a nossa amada, eu não posso deixar minha mãe. É o mesmo árabe para todo mundo: eu não posso deixar minha mãe, que minha mãe precisa de mim. Eu não posso mudar porque minha mãe, querido, da onde você estiver, você pode cuidar de sua mãe, do seu pai. O importante é que você deixe, querido. Para você falar assim: ei, você já deixou? É isso para ele. Tem que deixar, querido. Morar na casa de sogra, querido, na casa de sogra, você não tem liberdade. A sogra e o sogro, geralmente, não deixam você viver, não deixam você experimentar coisa nova. Você está debaixo de proteção, querido. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor, querido, são como os montes santos que não se abalam, mas permanecem para sempre. Você tem que confiar no Senhor. Está na hora de nós crescermos, querido. É a segunda coisa, querido: deixar o homem. Por que o homem? O homem é o cabeça, querido. Muitas vezes o casamento está bem balançado porque o marido não toma a sua posição de líder da casa.
Tudo é amanhã, ele passou um bonzinho. Nossa, minha mãe fica comigo, porque o pai não tem coragem de brigar. Aí se você está com seu marido lá, passei você é o cabeça. O seu cabeça, entendeu? Você é o provedor da casa. Você que deveria tomar sua posição de falar, não, eu que vou ser o provedor da minha família. Eu tenho que ser o espelho. E tem casa que, infelizmente, quem manda e desmanda é a mulher. Quem faz é a mulher. A mulher, se ela não tomar a posição e a rédea, não anda. Porque o marido, ele simplesmente, querido, ele se esconde atrás da pessoa da mulher. Mas chega uma hora, querido, ele vai ter que tomar a sua posição. Aí desanda as coisas. Você quer ter uma família bem restaurada, querido? Se você é homem, toma a sua posição de homem. Toma a sua posição de cabeça da casa. Toma a sua posição daquele, querido, que tem que ser o espelho da família, querido. Eu me lembro que quando eu casei, eu olhei para o Alexandre, não, tem Alexandre, como é com você? E agora? Acabou, filho? Nós vamos conseguir. Errando, aprendendo juntos. Cada homem a decisão de comandar com sabedoria. Fala para você vai receber o vosso marido, você vai receber o comando, mas tenha sabedoria. Querido, a autoridade, ela foi constituída por Deus. Mas você tem que saber usar a sua autoridade. Porque o que mais acontece nos dias de hoje, querido, é o marido, em vez de edificar a casa, ele mata a vida. Você tem que sentadinho e ver a sua Bíblia lá comigo, livro de Tiago, eu não vou Bíblia. Capítulo 3 de Tiago. Vê a Bíblia aqui comigo hoje. Talvez você não gosta muito de ler a Bíblia, vamos lá. Mateus, Marcos, Lucas, João, Marcos, Romanos, fala Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão,